Quarto domingo da Quaresma, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o lago de Tiberíades. E seguia-o uma grande multidão de povo, porque via os milagres que fazia aos enfermos. Subiu então Jesus a um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, dia festivo dos judeus. Levantando, pois, os olhos e vendo que uma grande multidão havia afluído para ele, disse Jesus a Filipe: Onde compraremos pão para dar de comer a essa gente? Mas isto dizia ele para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não serão suficientes para que cada um receba um bocadinho. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Então disse Jesus: Mandai sentar o povo. Ora, havia muita relva naquele sítio. E sentaram-se os homens, em número de uns 5.000. Tomou então Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, e igualmente os peixes, quanto queriam. E tanto que se fartaram, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei as sobras, para que não se percam. E eles ajuntaram-nas e encheram 12 cestos dos bocados que haviam restado dos 5 pães de cevada, depois que todos comeram. E todo o povo, vendo o milagre que fizera, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que o queriam levar consigo, para o fazerem rei, fugiu novamente para o monte sozinho. O milagre da multiplicação dos pães simbolizava e preparava a sagrada Eucaristia. É o que podemos perceber deste Santo Evangelho de hoje. É o próprio Jesus Cristo quem o ensina, pois é no dia seguinte ao deste milagre e apoiando-se sobre ele que anuncia a instituição deste sublime sacramento. Sem entrar nos pormenores da Sagrada Eucaristia, notemos como ela é, ao mesmo tempo, primeiro, um dogma que devemos crer, segundo, um sacramento que se deve receber, e terceiro, um preceito que se deve praticar. O dogma eucarístico é o mistério da presença verdadeira, real e substancial de Jesus Cristo na Eucaristia, sob a aparência da hóstia e do vinho. Após a consagração, que é a realização deste milagre, não há mais sobre o altar nem pão, nem vinho, mas sim o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, e, por conseguinte, o Cristo inteiro. 2 pontos a assinalar na presença eucarística de Jesus Cristo. Primeiro ponto é a presença real de Jesus Cristo. Ele está na Eucaristia, verdadeiramente presente, e não por figura ou símbolo, realmente e não por causa da nossa fé e imaginação, como pretendem os protestantes.
substancialmente na sua própria substância, e não como presença meramente virtual, isto é, pelos efeitos que ela produz. Segundo ponto, a presença total de Cristo. É o Cristo inteiro, seu corpo e seu sangue, este mesmo corpo que nasceu da Virgem Maria e está sentado à mão direita do Pai, assim como a sua alma e a sua divindade. Este dogma tem o seu fundamento na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. Eu sou o pão vivo que baixou do céu, diz Nosso Senhor. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é minha carne. São João 6, versículo 52. Na verdade, eu vou-lo digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. São João, capítulo 6, versículo 53. Minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeira bebida. São João 6, versículo 55. É claro e positivo, e não há lugar para se suspeitar que se trate de qualquer figura simbólica ou equívoca. Jesus repete até 5 vezes que é preciso comer sua carne e beber seu sangue. Estas palavras de Nosso Senhor estão longe do pedaço de pão que os protestantes comem em sua ceia, que não passa de uma simples merenda, de um simples lanche. Mas não é somente um dogma, é também um sacramento. O sacramento da Eucaristia. Não basta crer que Jesus está na Eucaristia, como não basta crer no pão para alimentar-se, é preciso comê-lo. Assim o cristão deve comer a Sagrada Eucaristia. Jesus Cristo disse aos apóstolos: tomai e comei. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. A minha carne, diz Nosso Senhor, é verdadeiramente comida. Ora, a comida é feita para se comer. A Eucaristia é o alimento de nossa alma. Deve ser comida para poder alimentar a alma. Na Eucaristia, o sinal sensível são as aparências de pão e de vinho. Sendo a substância do pão e do vinho mudada em virtude da transubstanciação no corpo e na divindade de Jesus Cristo, no Cristo inteiro. Jesus Cristo é o produtor da graça que a Eucaristia comunica. É um sacramento instituído por Jesus Cristo na última ceia, quando tomou em suas mãos o pão, benzeu-o, partiu-o, distribuiu-o a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. No dia seguinte, na cruz. Para que o corpo de Jesus Cristo seja o alimento de nossa alma, devemos, pois, recebê-lo na Sagrada Comunhão. Além de um dogma e de um sacramento, a Eucaristia é também um preceito, isto é, a Sagrada Comunhão é preceituada pelo próprio Jesus Cristo e pela Igreja, que determina o máximo e o mínimo
da comunhão. O máximo é que se pode comungar somente uma vez por dia. O mínimo que se deve comungar é uma vez por ano, no tempo da Páscoa. Para os adultos, a Eucaristia é necessária para a salvação, por necessidade de preceito divino e eclesiástico. Estando Jesus Cristo inteiro sob cada espécie, tanto do pão como do vinho, para os simples fiéis, basta recebê-lo sob uma espécie. No caso, sob a espécie do pão. De fato, Jesus Cristo disse: se alguém comer deste pão, viverá eternamente. São João 6, versículo 58. E os Atos dos Apóstolos designam a comunhão pela simples expressão, fração do pão. Atos 2, versículo 42. Também São Lucas 24, versículo 30. Obedeçamos a este preceito divino, fazendo pelo menos o mínimo exigido, a comunhão da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.